Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Hoje, nossa pergunta é: por que pessoas colocam sua vida em risco por uma causa? Eu me lembro de uma passagem da Bíblia, que está em Atos, capítulo 21, quando o apóstolo Paulo está se preparando para viajar para Jerusalém. E nisso chega um profeta chamado Ágabo, que pega o cinto que o apóstolo Paulo usava, e ao segurar o cinto, ele diz que tem uma palavra de Deus para a pessoa que usa aquele cinto, e que a palavra de Deus era de que aquela pessoa estava indo para uma viagem perigosa e que o que o aguardava na sua chegada era muito perigo, muito risco de vida, a prisão, açoites. E então o profeta o desencorajava a viajar. Entretanto, o apóstolo Paulo responde à fala do profeta dizendo que estava pronto a sofrer pelo nome de Cristo, inclusive a colocar em risco a sua própria vida, ou seja, mesmo que esse sofrimento o levasse à morte. E aí a questão é por que pessoas colocam a sua vida em risco por causa de uma crença, uma fé ou algo em quem acreditam ou então uma batalha pela sociedade. Essa é a pergunta. Por quê as pessoas chegam a esse ponto em relação a si mesmos? Muito bem, nós soubemos que no Paraná, 10 pessoas se dispuseram a colocar a sua vida em risco por uma causa. E nós temos, então, hoje uma convidada muito especial, a professora Tereza Lemos, secretária de organização da APP Sindical, Sindicato de Professores da Rede Estadual do Paraná. E nós queremos lhe dar as nossas boas-vindas. Obrigado, professora Tereza, por ter aceito o nosso convite. Uma honra tê-la aqui conosco. E a nossa pergunta é: o que está acontecendo, professora? Por que essas 10 pessoas se dispuseram ou entenderam que deveriam dispor a sua própria vida por essa causa? Qual é a causa? O que é que está acontecendo? O que está havendo com os professores que o Brasil todo precisa saber? Bom dia, pastor Eruvaldo. Bom dia a todos os nossos telespectadores, aos nossos companheiros e companheiras que nos acompanham neste momento. Então, pastor, aqui no Paraná, nós temos enfrentado um problema muito sério com relação à privatização da escola. Nós temos aqui, da escola pública, né? Nós temos aqui um secretário de educação que ele é empresário. E ele veio para cá, para o estado do Paraná, ele não é daqui. E ele veio para cá para implementar aqui no estado do Paraná uma lógica empresarial na educação pública. E aí nós temos enfrentado uma série de dificuldades. Ele não dialoga com a nossa categoria. E agora, o que levou esses nossos companheiros e companheiras a entrar em greve de fome é um edital que ele fez convocando uma seleção de professores para trabalhar temporariamente, mas é um edital muito perverso, né? Porque, assim, normalmente nós precisamos de alguns professores temporários para suprir a necessidade daqueles que são estatutários, que se aposentam ou que se adoecem. Mas aqui no Paraná, como faz tempo que não tem concurso, então nós temos 21 mil professores temporários. E aí, com esse edital agora,
o secretário está propondo demitir todos esses 20 mil professores e fazer uma seleção para contratar 4 mil professores. Ora, aí nós já temos um problema, porque se nós temos 20 mil professores e ainda assim não é suficiente para atender a demanda que temos, imagina com 4 mil. E aí, também, esse edital, ele vai ter um custo de 3 milhões e 800 mil, quase 4 milhões de reais, para contratar 4 mil professores para trabalhar por um período de 1 ano. Ora, daqui a 1 ano vai ter que gastar tudo isso de novo para fazer uma nova seleção. É um gasto, assim, exagerado e nós temos discordância disso, né? E aí, com esse edital, ele deixa de fora também os professores que estão no grupo de risco. Esses também ficarão de fora, porque, por exemplo, se o professor, segundo o edital, se o professor é do grupo de risco, ainda que ele foi bem na prova, ainda que ele seja bem classificado, ele não vai poder assumir as aulas. Então, qual é a nossa defesa? Que seja prorrogado os contratos dos professores temporários que nós temos, que são esses 20 mil, e aí faça a prova, sim, mas faça um concurso público. Aí, isso sim. Então, na defesa do emprego, que os nossos companheiros e companheiras entraram em greve de fome, e na defesa da educação pública. E não são só os professores. Para encerrar um pouco essa parte da pergunta, é que daí nós temos em torno de 9 mil servidores, que são aquelas mulheres, aqueles homens que cuidam do pátio, que fazem a limpeza e que fazem a merenda na escola. Para esses, o governo fez um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa e acabou com a carreira deles. Então, o Estado não contrata mais, agora é terceirizado. Então, ele vai demitir esses 9 mil também, que são pessoas que já faz muito tempo que estão trabalhando na escola, que têm formação para isso, e serão todos demitidos. Então, ao todo, nós teremos em torno de 30 mil pessoas que ficarão desempregadas agora, em plena pandemia, no final do ano, sem nenhuma necessidade, porque o governo poderia prorrogar os contratos tanto dos funcionários e funcionárias quanto dos professores e professoras. Então, a nossa greve é por justiça. Nós temos fome de justiça aqui no estado do Paraná. Por isso, nossos companheiros estão em greve de fome. William, como você vê isso? O que você acha desse quadro de destruição do Estado que está acontecendo no Paraná e afetando diretamente a rede pública de ensino? Bom dia, Ari. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela rede TVT. Infelizmente, o que nós estamos observando aí nesse relato não só está acontecendo no Paraná, mas lá o ápice parece que já está chegando, é uma desumanização por parte das autoridades. Quando se coloca como prioridade a relação econômica, não se olha, não se observa pessoas, não se observa seres humanos. O que está realmente em proposição é simplesmente a melhor forma, no pensamento dele, de gerir o Estado, não como um agente da sociedade, mas como um negócio. E o objetivo de qualquer negócio, nós sabemos, é simplesmente o lucro. Ou seja, a prioridade é o dinheiro. Só que a prioridade do governo, a prioridade das políticas públicas, não é o dinheiro, não é mamon. A prioridade é o benefício das pessoas, tanto daqueles que vão trabalhar a serviço da população, como, claro, a própria população. E, infelizmente, o que observo aí é essa colocação do dinheiro como prioridade humana, ou melhor, como prioridade na política, colocando de lado os seres humanos, tendo realmente a religião do capitalismo, mamon, sendo colocado aí no centro.
Pois é, Tereza, vocês tentaram conversar com o governador? Como é que o governador reage a toda essa crise que as decisões do secretário de Educação dele está gerando? Olha, pastor, nós já procuramos, sim, dialogar com o governador, né? Na verdade, a greve de fome foi o último recurso, digamos assim, que nós tivemos que recorrer, né? Porque, como secretário, a gente vem tentando diálogo já faz algum tempo, tivemos algumas reuniões com ele, o problema é que não tem efetividade. Ele ouve a gente, mas implementa aquilo que ele quer, aquilo que está no plano dele, e independente daquilo que ele conversou com a gente, ignora completamente, né? Então, daí nós temos dialogado com o governador através do chefe da Casa Civil, através do líder do governo na Assembleia Legislativa, mas, assim, eles também não... até algum momento dizem que estão fazendo... que estão tentando negociar com a base do governo, mas não avança, não temos tido sucesso nesse aspecto, né? Então, temos vários mediadores, lideranças religiosas, nós temos Ministério Público, várias lideranças, enfim, que já procuraram também dialogar com o governo, né? Agora, o que a gente tem de informação e o que a gente percebe, inclusive, nas mesas de negociação, um pouco que a gente tem conversado com o chefe da Casa Civil, que, no caso, que representa o governador, assim, a meta deles, aqui no estado do Paraná, é colocar o estado do Paraná em primeiro lugar no IDEB. E aí eles entendem que com essa lógica empresarial que eles estão implementando aqui, eles vão colocar, mas eles não consideram que, para isso, eles estão implementando uma política de exclusão. Por exemplo, não é só a questão desse edital. Eles têm, por exemplo, trabalhado... excluído, implementada uma política de educação de jovens e adultos que está excluindo nossos alunos da escola. Então, assim, fechando o ensino médio noturno. Então, tudo que impede, que dificulta que o Estado seja o primeiro colocado no IDEB, eles estão excluindo, eles estão limpando. Então, eles estão trabalhando nessa lógica aí de colocar o estado do Paraná como o primeiro colocado no IDEB. E aí, sim, o governo não tem nenhuma sensibilidade. Inclusive, com a greve de fome, ele não tem nenhuma sensibilidade. Ele trata, assim, diz que somos nós, da PP, que estamos lá. Ele não sensibiliza com isso de jeito nenhum. Até agora, não se sensibilizou. Desculpa. O que é o IDEB? É aquela avaliação nacional dos estudantes, né? Aquele ranking que tem aquela avaliação nacional dos estudantes, que faz um ranqueamento, né, das escolas, quais são as melhores, aquela que ensina melhor. Então, ele está trabalhando para colocar o Estado como primeiro colocado nessa avaliação institucional aí que tem de âmbito nacional. Então, para melhorar o ranking dos alunos do Paraná, ele está excluindo todos os alunos que ele acha que pode atrapalhar, né? Porque ele não está fazendo nenhuma política de inclusão, ele está fazendo uma política de exclusão. Ou seja, ele vai tirar todos os alunos que ele acha que pode atrapalhar e deixar só os que ele acha que pode levar o Paraná a um ranking mais alto, é isso? Isso, é isso. E aí, assim, outra coisa importante que tem aqui, que esse governo, ele constituiu um grupo de empresários, ele formou o governo dele com um grupo de empresários. E aí, esse grupo de empresários que dão as cartas, essas pessoas que compõem esse grupo que dão as cartas. E aí, assim, a população, os trabalhadores, ele não só não dialoga conosco da educação, ele não dialoga com nenhum dos outros servidores do Estado, inclusive com os estudantes também ele não tem diálogo. Então, o que dá a linha são essas pessoas que compõem esse grupo de empresários. Então, ele governa com esses empresários e para esses empresários. E a educação mesmo, os trabalhadores, o debate com a população não acontece. Então, assim,
é um governo, assim, nós que tivemos outros momentos difíceis aqui no Paraná, com o governo Álvaro Dias, tivemos momentos difíceis com o governo Lerner, e achávamos que, com o governo Richa, lembra do 29 de abril, que eu acho que até o senhor esteve por aqui, naquele período, né? Lá no 29 de abril. Pois é, esse governo que nós temos aqui, do Ratinho Júnior, não é nada diferente dos demais. A nossa avaliação é que ele, hoje, nesse aspecto, é o governador mais cruel. Então, quer dizer, não diferencia dos demais. Ficou né? pior. Então, é o pior governador que nós temos para a educação pública do Paraná, porque ele veio com um propósito de destruir a educação pública, de transformar aqui, isso que o William falou, né, dessa questão nacional, dessa que não está acontecendo só aqui, mas aqui, na verdade, está sendo assim meio que um laboratório mesmo dessas políticas de extrema, poderíamos dizer assim, de extrema direita, digamos assim, né, nessa lógica aí que estão tendo de atacar o serviço, de colocar o Estado, de reduzir o tamanho do Estado, sabe? Esse neoliberalismo que reduz o tamanho do Estado. Então, aqui estão reduzindo mesmo o Estado para aqueles que não precisam do Estado e deixando de fora aqueles que mais necessitam do Estado aqui no Paraná. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar a conversar sobre por que pessoas arriscam ou colocam a sua vida em risco. Fica conosco aqui no Daqui para Frente. Muito bem, nós estamos conversando com a professora Tereza Lemos sobre o que está acontecendo no Paraná, onde o nível de injustiça do governo do Estado, governo do governador Ratinho Júnior, em relação aos professores e à rede pública de educação estadual, tem sido tão grande que levou um grupo de servidores a entrarem em greve de fome, para ver se sensibiliza o governador Ratinho Júnior, que a Tereza Lemos já disse, tem se revelado o pior governador que o estado do Paraná já teve. William, como você viu esse relato da professora Tereza Lemos, secretária de organização da APP Sindical, que é a Associação de Professores do Paraná? Como você vê esse descaso do secretário de Educação, do governador, e essa ideia que ela nos passou de que o governador está trabalhando com empresários, não com o povo, nem com os professores, muito menos com os estudantes, com os alunos, e ainda está dificultando a vida dos alunos, porque está acabando com o curso noturno, que atende basicamente aos pobres, ao povo da periferia, a turma que precisa trabalhar de manhã para estudar à noite. Esses estão sendo, inclusive, abandonados, os cursos estão sendo abandonados, o horário está sendo abandonado. Tudo isso porque ele quer que o Paraná tenha as melhores notas sem ter investido nos estudantes do Paraná. Isso é uma coisa gritante, quer dizer, isso é farsa, não é? Você não investe nos estudantes, não investe nos professores, vai mandar embora 30 mil servidores, entre professores e outros servidores, vai substituí-los por 4 mil. Imagina para onde vai essa demanda e para onde vai a satisfação dessa demanda por educação. E aí ele vai limar, tirar do circuito, sabe Deus quantos estudantes, e depois vai dizer para nós aqui no Brasil inteiro que o Paraná tem um ranking maior, ou está lá no topo do ranking do IDEB, quando a gente sabe que ele
para conseguir isso, jogou fora um montão de gente. Ao invés de ele aprimorar os seus alunos, aprimorar os seus estudantes, ele simplesmente está jogando fora o que ele acha que vai atrapalhar. Como é que se governa assim, William? Que nota a gente dá, já que ele gosta tanto de ranking, que nota a gente dá para um governador desse? A Tereza está correta, é a lógica da empresa, é a lógica empresarial. Quando a empresa que só vê números, o objetivo dela é ter a melhor qualidade a partir de números. Não importa, não existe a visão social de pessoas, apenas números. Então, o que se faz? Se exclui aquilo que é totalmente ou aquilo que está atrapalhando o processo, o objetivo a qual quero alcançar, que no caso aí é o ranqueamento no IDEB. Então, se está me atrapalhando, se essas pessoas estão me atrapalhando, o que eu faço? Eu demito, ao invés de investir na capacidade daqueles seres humanos. Então, o que eu faço? Eu vou demitir. No caso, não é possível demitir os alunos. Então, o que se vai fazer? Vai trabalhar para que essas pessoas sejam excluídas do processo, para que elas simplesmente não contem, porque elas não podem ser vistas. É o que normalmente o neoliberalismo está fazendo em todas as áreas, e na educação não vai ser diferente. Eles vão fazer de tudo para tornar essas pessoas invisíveis. Esse é o objetivo, porque o objetivo principal são números, não são pessoas. Números não são pessoas. O professor José Pacheco, ele diz que a escola não é um edifício. Escolas são pessoas. E ele vai dizendo mais, que as pessoas são seus valores. Quando esses valores são transformados em princípios, conduzem a projetos. E no caso dos professores, o valor fundamental é o amor. Porém, o valor desses empresários não tem nada a ver com amor a pessoas, mas com amor ao dinheiro. E aí que está o problema. Esse é o grande problema. Quando o amor ao dinheiro está acima das coisas, as pessoas não têm valor. Elas só terão valor quando elas cumprem o objetivo ao qual se destina o capitalismo, que é acumular capital. Então, esse é o grave e grande problema que o Paraná está passando nesse momento. Professor, se eu entendi bem, vocês estão tentando conversar com o governador, mas o governador mesmo não aparece, né? Inclusive, os nossos colegas estão em greve de fome para ver se o governador aparece, né? Se o governador dá as caras, se o governador vem minimamente ouvi-los, não é? Quer dizer, o que você está nos dizendo é que esse homem está disposto a demitir 30 mil pessoas, a fechar todo um turno de estudos, alijando da escola um sem número de alunos e nem dá as caras, nem aparece para conversar? É isso mesmo? É isso mesmo, pastor. Ele não aparece, ele não aparece, ele não se envolve no debate, né? Então, ele delegou para o secretário, os nossos interlocutores têm nos passado que nós temos deputados, inclusive deputados da base do governo, os deputados de oposição, como eu já disse, outras lideranças que têm procurado fazer essa mediação, né? E aí, além das reuniões que nós temos feito com os secretários dele, né? Mas ele mesmo não aparece, e também as informações que nós temos é que ele nem, daí quando perguntaram, inclusive para ele, e a greve de fome? Não, isso daí não é nada, não. Isso não tem problema nenhum. Até quando se perguntam, por exemplo, sobre a imagem dele, que pode estar sendo arranhada, como os demais já tiveram, né? Como o ex-governador daqui, por exemplo, que saiu assim por conta do tratamento que ele deu, muito por conta do tratamento que ele deu aos educadores. Mas ele acha que isso também não prejudica nem a imagem dele. Então, ele está assim, se sentindo
numa posição muito confortável, comandando o Estado por esse grupo de empresários, e aí não olha mesmo para aqueles que não estão nesse grupo. E aí, ainda falando um pouco do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que nós falávamos agora mesmo, no outro bloco, aí, assim, esse ano, a nossa nota aqui já melhorou. E melhorou por conta do trabalho que os professores têm feito, e não por conta da política que ele tem implementado aqui no estado do Paraná. Porque, aliás, as políticas que ele tem implementado não dialoga com a realidade da escola, não dialoga com a educação pública. Por exemplo, este ano, agora na pandemia, esses dias aí, dos últimos dias, ele militarizou 200 escolas públicas aqui no estado do Paraná. E sabe quem que ele vai colocar lá? Vai tirar os diretores, que são professores dessas escolas, e vai colocar militares aposentados para ser diretores e para comandar essas escolas aqui no estado do Paraná. Dessas 200 escolas, 117 são escolas que têm um ensino noturno, que é a única opção que muitos dos nossos alunos conseguem frequentar a escola. Aí ele vai fechar o ensino noturno dessas escolas à noite. Esses alunos não terão mais ensino noturno nas proximidades da sua região. Ontem, a diretora da CEB, de planejamento, foi para a imprensa anunciar que serão fechadas 4 escolas só aqui na região de Curitiba, aqui na cidade de Curitiba. Serão fechadas algumas escolas também. Então, assim, a lógica que ele trabalha é muito perversa, é uma lógica muito perversa. O ano passado, nós tivemos um trabalho muito grande para garantir que não fechasse algumas escolas aqui, e essas escolas agora voltam de novo, está aí na pauta para serem fechadas novamente. E aí, o que é o argumento que eles usam? Que não tem aluno. Mas daí, para ele não comprar muita briga com a comunidade, o que ele faz? Ele vai cessando a escola gradativamente. Esse ano não possibilita a matrícula do 6º ano. Aí é claro que o ano que vem não tem 7º. Daí vai cessando gradativamente. E daí é claro que se não abre para a matrícula, não tem como a escola manter os mesmos números de alunos que já tinham nos anos que já tinham anteriormente. Então, professora Tereza, muito obrigado pelo seu depoimento, agradeço de coração, lamento que nós tenhamos a restrição do tempo, senão ficaríamos aqui a tarde toda ouvindo a sua luta. Nossa solidariedade aos companheiros que estão nessa luta e nossa solidariedade à sua liderança e aos demais que estão lutando para salvar o Paraná, um estado que merece toda a consideração do Brasil. E a você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado. Esperamos você aqui no próximo sábado, às 11 horas, e no programa Daqui para Frente. Você sabe, tudo agora depende de você. Muito obrigado.